A paz do Senhor, meus amados irmãos, amém? Louvado seja Deus. Aqui quem vos saúda é o pastor Moisés, pastor auxiliar aqui da nossa igreja do Brasil para Cristo, aqui da cidade de Formosa, Goiás. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a nossa pastora presidente, pastor Loide, pastor Gideon Júnior e toda a sua equipe. Agradecer também pastor Arnaldo Barbosa, meu pastor aqui da nossa congregação, que Deus possa continuar abençoando como tem abençoado. E também gostaria de agradecer todos os irmãos que estão orando também por este grande projeto. Para mim é um motivo de bastante alegria poder estar mais uma vez aqui contribuindo um pouquinho para esse grande e valioso projeto. Tenho certeza que vidas serão alcançadas através desse trabalho. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, então nós chegamos aqui no capítulo 17 de Levítico. Amém? Bom, meus amados, no capítulo 37, nós podemos observar que o povo de Deus era orientado de forma rígida em quase todos os seus detalhes. Deus não queria que o seu povo fosse influenciado por práticas dos povos pagãos. Então, por intermédio de Moisés, no Sinai, Deus ele apresenta uma seção de lei que, comumente chamada de Código de Santidade, era as condições que Deus iria exigir do seu povo para que o povo fosse realmente santo, para que realmente o povo possa ser um povo separado. Então nós podemos ver aqui, nesse capítulo, inicia-se instruções de caráter mais ético. Ou seja, a partir do momento que os pecados foram expiados mediante as oferendas de sacrifício, ensina-se agora como o povo deveria viver diante de um Deus santo e de um Deus perdoador. Então aqui ele regulamenta um lugar para o sacrifício, para que esse lugar pudesse ser um lugar exclusivo, onde deveria estar concentrado todos os tipos de ofertas. Esse local deveria ser o altar de sacrifício, que ficava no átrio do tabernáculo, onde somente os sacerdotes e levitas estavam autorizados a oficializar todos os sacrifícios e deveria estar sob a supervisão daqueles que foram escolhidos por Deus para tal função. E a desobediência traria sobre o homem a acusação seríssima de ter derramado sangue dos padrões estabelecidos pela lei mosaica. Então, a finalidade dessa ordenança era concentrar os sacrifícios em uma só localidade, para que fosse feito de acordo com as normas estabelecidas. Porque no meio do povo pagão também havia oferecimento de sacrifícios, que também era feito pelos pais de família. Só que entre eles costumava-se fazer festas que possuía certos graus de imoralidade, como nós vimos na passagem de Êxodo 32, que relata a adoração do bezerro de ouro. O povo sacrificou ofertas pacíficas, festejaram nos moldes pagãos, aprendido ali no Egito, e inclusive com imoralidade cultuais. Então aqui, meus amados, Deus estava ensinando o povo que todos os sacrifícios deveriam ser feitos em um lugar sagrado, que não permitia qualquer tipo de imoralidade, como havia entre os povos pagãos. As ofertas pacíficas seriam motivo de gratidão e júbilo. Aqui nós podemos observar um detalhe interessante para essa analogia. Está no fato do local. No fato do local. Para o oferecimento das ofertas e sacrifício. Esse local, como já disse, era o altar. Lugar onde o pecador se reconciliava com Deus.
Então, hoje nós podemos ver tipologicamente o altar como a cruz, o único lugar de reconciliação com o pecador. Então quer dizer, não há outro lugar que o homem possa demonstrar o seu arrependimento além da cruz. Pois, da mesma forma que na velha aliança os sacrifícios eram oferecidos exclusivamente sobre o altar e nele os seus pecados eram perdoados, no Novo Testamento a cruz foi o local. A cruz foi o local onde a nossa dívida foi paga. Onde a nossa dívida foi paga. Nós vimos aqui em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, está escrito assim: e a vós, quando estáveis mortos em seus delitos, e a incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos de todos os delitos, havendo riscado e escrito a dívida que havia contra nós nas ordenanças, o qual nos era ao contrário, removeu-se do meio de nós, cravando-o na cruz. Agora vejamos aqui no versículo 7 do texto, falando a Moisés o seguinte: nunca mais oferecerão sacrifício aos demônios, com os quais eles se prostituem. Na verdade, irmãos, a nação hebraica era casada simbolicamente com Deus. A prostituição aqui simbolizava a apostasia, a falta de fidelidade a Deus. Então havia o perigo do povo vir a oferecer sacrifícios secretamente em outro lugar. Então, principalmente sacrifícios a demônios. É muito mais fácil para nós voltarmos ao mundo e nos misturarmos às práticas pagãs. Muitos costumes religiosos, vejam só, muitos costumes religiosos hoje começam nas religiões que, na realidade, adoram demônio. Já aqui no verso 10 a 14, instrui o povo acerca do valor dado ao sangue, e que, portanto, comê-lo seria grave transgressões. Então Deus disse que eliminaria do meio do povo todo aquele que o desobedecesse esse mandamento. Poderia ser judeu ou estrangeiro. Vimos também que Deus havia ordenado para que não comesse, também em outras passagens, quando Deus disse no versículo 11 que a vida da carne está no sangue. E a vida de toda a carne, ou seja, a vida de todo ser vivente, está no sangue. E Deus havia escolhido para ser derramado sobre o altar, e com ele fazer expiação por todos que nele se aproximassem. Em síntese, o que Deus revela aqui, mediante Moisés, é que a vida de alguém ofertada é aceita por Deus. E está habilitada a tirar os pecados do homem. A palavra vida aqui é utilizada, é oriunda. No termo hebraico quer dizer nefe, que pode, dentre outras possibilidades, traduzido por alma. A interpretação simplista que os judeus faziam era que o animal, ao perder o seu sangue, estava perdendo a sua alma, ou vida. Assim, ao fazermos uma leitura de passagem bíblica, que o sangue no contexto tem a ver com a vida. Então, nós podemos interpretar as palavras sangue e vida são sinônimas. De forma geral, a palavra sangue ela aparece por cerca de 452 vezes na Bíblia. E a primeira ocorrência desta palavra acontece em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 4, quando Deus disse a Noé para que ele não consumisse o sangue. Também aqui em Deuteronômio, no capítulo 12 e no versículo 23, nós temos aqui uma passagem similar. Deus, ele reforça o conceito de que na mente hebreia o sangue é o mesmo que vida. Está escrito: tão somente guarda de comeres o sangue,
pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com carne. Então, portanto, estando a vida no sangue do animal, este, ao morrer, receberia a pena no lugar do pecador. E o seu sangue tinha a função simbólica de substituir a vida do ofertante. A vida do ofertante. Então, o que nós podemos ver, meu amado, é que, na realidade, o sangue, no sentido material, não tem poder algum na expiação dos pecados, mas sim no princípio espiritual que nele está contido. E é isso que o escritor da carta aos Hebreus demonstra quando diz em Hebreus 10, no capítulo 10, do versículo 4. Porque é impossível, está escrito, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Então, toda a referência com o sangue era de uma importância incalculável na mente do povo de Israel, que a expiação do pecado só poderia ser feita quando uma vida imaculada substituísse que estava contaminada pelo pecado. Então, tudo isso, como já disse anteriormente, apontava o quê? Para o sacrifício perfeito de Cristo, que derramou o seu sangue uma única vez, com validade eterna. Em Hebreus 9, versículo 12, diz: e não pelo sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue, Cristo entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então, a nova aliança, com base no sangue de Cristo, substituiu a velha aliança, que era validada pelo sangue de animais. Em Hebreus 12, 24, diz assim, que Jesus, ele é o mediador de um novo pacto. Então, a vida de Cristo deveria ser agora alimento espiritual, que sustentaria todos aqueles que crescem. Veja só, em João no capítulo 6, no versículo 53, está escrito assim, disse Jesus que, na verdade vos digo que se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terei vida em vós mesmos. Aqui no versículo 54 diz que quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E ele diz, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quer dizer, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 12, está escrito assim, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu porta fora. Quer dizer, o sangue de Jesus nos santifica, ou seja, nos separa, nos guarda. A palavra santificar quer dizer separar. Nós somos separados por Deus. O sangue de Cristo nos separa do pecado, nos separa da condenação, nos separa do mal e também da morte. Então o sangue de Jesus nos santifica. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, está dizendo o seguinte, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que nós podemos aprender aqui? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, puro, santo e também justo. Então, por isso, o seu sangue tem poder para purificar a minha vida, transformar o meu pecado em perdão. Então, quer dizer, existe uma condição necessária, lógico, que eu tenho que estar na luz, ou seja, em comunhão com Deus, para que o poder purificador do sangue de Cristo
tenha efeito na minha vida. Louvado seja Deus. Então o sangue de Jesus, ele nos purifica. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus também, aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim, ó, e havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Louvado seja Deus. Eu aprendo aqui que o sangue de Jesus trouxe reconciliação entre Deus e os homens, estabelecendo uma comunhão perdida e, por sua vez, trazendo paz ao coração dos homens. O que havia sido anunciado pelos anjos quando Jesus nasceu. Esta paz só foi possível com a morte de Cristo. Então, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14, diz, olha, diz o Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e o branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, o sangue de Jesus é melhor do que qualquer sabão, é melhor do que qualquer detergente para limpar, para poder lavar, porque ele branqueia as nossas vestes celestiais, que são usadas no dia do arrebatamento. O nosso corpo será transformado semelhante ao de Cristo, ressuscitado, e usaremos suas vestes para a grande festa a ser celebrada no céu. A lavagem, o branqueamento representa a limpeza, a purificação, a santificação da nossa alma. Já aqui em Hebreus 10 e 19 está escrito, tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10 e 9. Aqui, meu amado, nós conseguimos entender que o sangue de Jesus aproxima cada dia mais nós de Deus, em duas etapas progressivas. Eu estava longe do caminho da salvação, e pelo sangue de Cristo eu fui levado à presença de Deus. Pelo seu sacrifício de sangue, fez com que o véu do templo se rasgasse, quebrando a barreira entre Deus e o homem. Agora temos total liberdade e comunhão através do sangue de Cristo. Não existe mais barreira. O sangue de Cristo rompeu todas. O que nós podemos aprender aqui, meu irmão, que não basta estar só perto de Jesus. Eu tenho que ir muito mais além, ter plena comunhão. Santo dos Santos representa total comunhão com Jesus. Já que no livro de João, no capítulo 6, 54 e 55, está escrito, o sangue de Jesus, alimento para a alma. Quer dizer, quem come da carne, quem bebe do meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Nós aprendemos que o sangue de Jesus é alimento. Alimento, assim como o corpo físico precisa de alimento, assim como eu preciso de alimento, assim como eu preciso de arroz, de feijão, de carne, de verdura, também a minha alma precisa de alimento. E o sangue de Jesus é alimento para nossas almas. Ele nutre o meu espírito e cada vez eu me torno parte do corpo e no sangue de Cristo. E aí nós temos mais comunhão com Ele. Mais comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, desde já, mais uma vez, eu quero aqui agradecer, o tempo é escasso, que Deus possa continuar abençoando ricamente cada um dos obreiros aqui empenhado nessa grande missão que o Senhor nos deu. E que Deus possa estar sempre com tuas mãos estendidas, porque a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. E que nós possamos a cada dia nos empenhar, a cada dia mais e mais nesse maravilhoso trabalho.
E assim, meu amado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que fique com Deus. E até a próxima. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.